Sintonize sua operação na frequência da inovação. Esse é o Radar MJ Tech, o podcast oficial do Grupo MJ Tech, né? Sejam todos muito bem-vindos. O Grupo MJ Tech tem mais de 33 anos, trazendo inovação, trazendo tecnologia para o mercado brasileiro, para a transformação digital. E hoje aqui eu gostaria de apresentar e dizer que seja muito bem-vindo aqui para esse nosso bate-papo de hoje, o Isaac. O Isaac, vou deixar ele se apresentar, mas é um dos fabricantes que a gente trabalha. Então seja muito bem-vindo, Isaac. Gostaria que você se apresentasse e apresentasse um pouco também da Custom para o nosso público. Bom, primeiro obrigado Henrique, obrigado a MGD aí pelo convite. Como trajetória de mercado, até antes de falar de custom, né, eu já estou nesse mercado desde 94, antes mesmo dos fabricantes internacionais virem para cá, e a trajetória minha sempre foi focada no canal indireto de vendas. Então a gente sempre atendeu através da distribuição, através das revendas, e sempre procurei ter uma postura muito reta nessa condução, e fui aprendendo uma série de peculiaridades que tem para você formar um bom canal de vendas. Sempre um canal indireto. A gente gosta de ir no cliente final também, mas sempre acompanhado pela revenda. Então a Perfeito. trajetória foi através de fabricantes, que foi o primeiro que veio aqui para o Brasil. Depois tive uma passagem também na distribuição, né, e desde 4 anos atrás eu fui convidado aí pela Custom, para assumir a gerência de vendas e marketing da empresa. A Custom é um grupo italiano, de dono ainda, fatura 250, 300 milhões de euros no mundo, 4 fábricas espalhadas pelo mundo, uma delas aqui no Brasil, em Santa Rita de Sapucaí, que é um grande polo é um dos polos de tecnologia que existem, e é onde ficam mais ou menos 50 e poucas pessoas. A parte comercial aqui em São Paulo, a gente tem um escritório e showroom aqui, e com isso a gente vem se desenvolvendo aí nesses últimos 4 anos que eu entrei na companhia. Legal, Isaac. Acho que você trouxe um ponto importante, que é ter capacidade local, né? A MGI, o grupo MGI, trabalhou com automação comercial, com um produto que a gente trazia, né, que era o M9, né, mas a gente acabou, né, enfim, não seguindo com esse produto, e a partir do momento que a gente encontrou um fabricante como a Custom, com essa estrutura toda, nós, enfim, voltamos, né, a trabalhar com automação comercial, mas passou-se mais de 4 anos desde que a gente fez essa mudança, e eu gostaria de ouvir um pouquinho de você, quais tendências você vê hoje para esse mercado de automação comercial, enfim, quais segmentos são mais fortes. No momento que a gente trabalhava, era muito forte a mudança, ou não vou dizer mudança, porque ainda é muito grande o Windows, né, ou enfim, Sim. o sistema operacional. Lá a gente trabalhava especificamente com Android, né, que não Tá, é o caso da Custom, que tem a opção de tem as 2 ter sistemas opções. operacionais. Mas gostaria de ouvir um pouquinho sobre essa tendência de mercado, enfim, da É, automação comercial. o que eu acho importante dizer, assim, né, e colocar, é em termos, assim, da trajetória e como é que eu fui observando o mercado, né. Então, a gente entrou lá há 4 anos, eu tinha que primeiro conhecer as pessoas, ganhar a confiança das pessoas e tudo mais, e como eu tenho essa trajetória de longo tempo, eu pude trazer uma série de informações para a companhia. E nesse aspecto, Henrique, acho que a engenharia, o pessoal me acolheu de uma forma muito boa, no sentido de ter os melhores produtos para o mercado brasileiro, né. Porque às vezes muita gente cai numa cilada que é: "Poxa, o produto lá fora custa $100, eu vou vender aqui no Brasil. Mas eu vou vender aqui no Brasil, se é na América $100, vai custar 250 aqui". E a Custom Brasil, ela estava meio estagnada nisso. Por quê? Os produtos eram da América, os produtos não estavam bem precificados aqui no Brasil, a capacidade de processamento não era ideal para o mercado brasileiro,
E aí o que que a gente foi fazendo, né, a gente foi trazendo para a engenharia, que me acolheu de uma forma ímpar, para que a gente tivesse produtos voltados ao mercado brasileiro. Com isso, junto com a Itália, junto com a engenharia da Itália, nós fomos desenvolvendo produtos que eram capazes de atender ao mercado brasileiro. O mercado brasileiro, de uma forma geral, né, ele é um mercado que vem, eu acho que está amadurecendo cada vez mais, e ele vem de um mercado, vamos falar de PDV, tá? PDV era muito focado, ainda é 65, 70% do mercado, são os monitores touch ou não touch, mais CPU, mais teclado, mais gaveta, esse era o cenário do mercado brasileiro. Eu acho que tem uma tendência cada vez maior de ir para o mercado de all-in-one, que é tudo em um, né, como você falou antes aí da nossa conversa, em que é você ter todo o processador, tudo dentro da própria máquina. Muita gente com uma tela, muita gente com 2 telas, a necessidade cada vez maior da segunda tela para o cliente, porque isso é um bem-estar para o cliente, que às vezes você não consegue necessariamente medir quando você vai investir. Então, vou dar um exemplo, o Henrique entra hoje numa loja, seja departamento, numa farmácia, e vamos dizer que nessa loja tenha 2 monitores, um voltado para o operador e outro voltado para o cliente, né. Se eu vou numa loja que eu não vejo essa operação, ou seja, não tem a operação do cliente, o teclado, o monitor para o cliente, eu vou preferir aquela loja que tenha uma automação mais atualizada. E eu vejo que isso é uma tendência cada vez maior nos pontos de venda, para que a gente tenha, isso eu estou falando de varejo, tá, Henrique? Claro. Para que a gente tenha muito mais acuracidade daquilo que eu efetivamente estou comprando, que a experiência do cliente seja muito mais rápida, muito mais confiável. E eu falo muito, Henrique, você sabe disso, eu costumo dizer que tem muito da venda que a gente não vê, como também tem a perda da venda que a gente não vê. Então, quando eu vou num estabelecimento que eu vejo que ele está investindo em tecnologia, que ele está trazendo automação para dentro dela, e depois eu vou num outro estabelecimento que os equipamentos são mais obsoletos, mais antigos, é claro que eu vou preferir esse àquele. E amanhã, quando eu falar para um terceiro, olha, tem uma referência boa de um produto da Custom, uma loja que eu vi que já está automatizada, aquele novo cliente, de repente, vai chamar o nosso ecossistema para ofertar. Se aquele cliente nem nos chamar, eu já perdi a venda. E eu nem soube disso. Então, isso eu acho que é um desafio que nós temos, todo momento, de estar participando cada vez mais das oportunidades de venda. Perfeito, então você já me deu uma deixa para fazer uma pergunta, né. Nesses últimos 4 anos você foi estruturando não só a parte de produto, posicionamento do produto, como também, o go to market. E no início desse ano a gente começou a parceria. O que, pra você e para a Custom, foi decisivo para trazer a MGD como um distribuidor para ajudar com esse desafio? É legal a pergunta, porque me dá chance. Entrei na empresa 4 anos atrás, né, então contratado na época pela Custom América, que a Custom Brasil se reportava para a Custom América. E uma das primeiras missões que me deram, até porque eu venho do mercado, tem que ter distribuidor. E assim, né, inclusive os distribuidores que me ouvem vão até, se lembrar disso, né. E assim eu fiz. Então a gente começou, então eu tinha que conquistar as pessoas, a confiança das pessoas, rapidamente a gente já introduziu um programa de canal com rebate, com todas as regras conhecidas, o que a gente vai aprimorando. Eu tinha que ter produto adequado para o mercado brasileiro. E assim eu fiz e fui fazendo marketing muito mais arrojado. Hoje eu acho que a Custom é muito mais conhecida do que já foi, né. E aí a gente foi desenvolvendo isso. Os distribuidores, todos eles, todos, eu visitei. E todos me receberam super, hiper bem, tá. Mas Isaac, olha, não é ainda época de a gente namorar, porque eu já tenho esse cliente, já tenho esse fabricante, tenho aquele, então tem que esperar. E assim foram 2 anos, tá. Aí 2 anos e meio a gente conseguiu entrar
e trazer a linha de distribuição. O que que eu vejo claramente, né, e eu falo com entusiasmo isso, tá, da oportunidade para as nossas empresas, tá. A MGD já traz um conhecimento, não talvez como tempo de empresa, mas as pessoas que lá orbitam, de conhecimento de mercado, daquilo que é fundamental para que a gente possa estar capilarizando a venda do mercado. E nisso a MGD traz uma oportunidade para nós, porque a minha crença no mercado indireto, tá? Quando eu falo mercado indireto, estou falando distribuidor, revenda, os ASVs e tudo mais. Porque eu vejo claramente num país tão continental como o Brasil, né, que imagina o tamanho da equipe comercial que eu teria que montar para atender o Brasil todo. Então, quando eu tenho ou trago um distribuidor, ele, em teoria, me ajuda crédito, estoque, eu já vou falar de estoque, tá bom? Que eu acho que é um caminho que merece. A capilaridade, o conhecimento, a agregar outras soluções que não necessariamente eu não tenho tudo, né? Uhum. Eu acho que a gente fornece bem, está bem adaptado, está bem pronto para o mercado de integração, daqui a pouco me pergunta, que eu acho que é bacana você me perguntar, e para o mercado de automação, que a gente divide assim lá dentro da Custom. E quando eu tenho o distribuidor, eu acho que o distribuidor tem muito, 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 muito a agregar para a gente, no sentido da gente ter um go-to-market mais rápido. Eh, Existem fabricantes no nosso segmento, estou falando de automação, que talvez tenham uma fatia ampla de mercado, porque ao longo do tempo, é claro que essas empresas que já têm uma fatia muito grande de mercado, têm talvez um outro go-to-market. E o que que é esse outro go-to-market? É muito maior, muito mais conhecido, está muito mais tempo no mercado, então ela tem mais facilidade de ir direto no cliente final. O ecossistema que me compete, que é a distribuição, as revendas, tá? Elas têm, através e com o suporte da Custom, chegar nos usuários finais. Eu não vou aqui direto. Uhum. Eh, Existe um único cliente final que a gente atende diretamente nesse mercado de automação, que é de aviação. Por quê? Porque quando eu comecei, um executivo lá me ligou, não tinha ninguém, e a gente começou a desenvolver engenharia, visitas constantes até desenvolver. Se eu não tiver a distribuição, né, eu vou ter uma dificuldade maior ou vou ter um alargamento maior de como é que eu chego no mercado. A MGD, ela nos traz a possibilidade de você já conversa com vários parceiros dentro não só do ambiente, que eu vou chamar aqui de AIDC, daqui a pouco a gente fala um pouquinho, mas também outros segmentos que você Sim. atua. Você vende outras linhas, outros fabricantes que pode ter um cross de venda importante. Eu vou dar um exemplo, se você me permitir, Com certeza. o que que eu vejo de uma oportunidade grande, né. Então, talvez a nossa trajetória, talvez a minha um pouquinho menos, porque quando eu iniciei na Metrológica, que vendia leitores de código de barra, o leitor de código de barra, ele serve tanto para a revenda mais focada em AIDC, como também De a recada automação. de AC. Então talvez isso me permitiu, transitar mais em cada um deles. Então, você tem hoje, vários clientes finais, vários, que já usam a tecnologia de coleta de dados, impressoras portáteis e tudo mais, e que aquele parceiro seu de AIDC, talvez ele tenha uma oportunidade, vai aqui uma mensagem, um incentivo, para ele olhar para o frente de loja também. Porque ele já está vendendo o coletor, ele já está vendendo a impressora, ele já está vendendo todos os devices que atendem à identificação e coleta de dados. Só que ele não está olhando, ou ainda não está olhando tão fortemente, para o mercado do ponto de venda. Não sei se eu te respondi um pouquinho. Perfeito. Enfim, isso agrega com a nossa já comunidade, né, no nosso ecossistema de revendas, mas o que que ele ganharia essa revenda efetivamente olhando para o ponto de venda? Eu vou te dar um exemplo, né, financeiro, econômico. Então, eu sou de um tempo
que eu comecei nesse mercado, então já transitei aí em diversos fabricantes, na distribuição também. Então, um coletor de dados, ele custava $1.200. Hoje em dia, com a vinda dos asiáticos, você tem um coletor de dados podendo ser ofertado por $300. Eu estou falando desses valores absolutos muito mais para ter uma linha de conta, tá bom? Perfeito. Então, a revenda, aquele parceiro que agora tem a oportunidade de vender por 300, não mais por 1.200, em valores absolutos, no tempo ele vai ter que vender um volume muito maior para poder fazer aquilo que ele fazia quando vendia $1.200. Um PDV, um frente de loja, seja monitores touch, monitor de operação e o Cliente. de cliente, ou um all-in-one, que eu acho que é uma tendência, vai custar $1.100, $1.200, o preço daquele coletor. E às vezes ele não está observando aquilo ali. Por quê? Porque durante muito tempo a automação comercial é gaveta, é leitor, é impressorinha térmica, talvez com valor absoluto menor. Então ele ficou sendo não olhado de uma maneira tão rica de oportunidade quanto hoje se tem. A minha grande mensagem é: quando tiver num cliente, olha toda a possibilidade que aquele cliente pode trazer de oferta para que você possa suportá-lo da melhor maneira. E é claro que nesse aspecto entra pós-venda, entra o fato de ter fabricante local, que é respondendo uma parte aí da sua pergunta, porque é importante, né? A Custom está aqui no Brasil, nós temos uma fábrica em Santa Rita de Sapucaí, nós cuidamos de toda a importação, nós temos assistência técnica, que hoje já está sendo diversificada através dos diversos parceiros, a MGD é uma das que a gente tem interesse que venha a ter, a gente tem a oferta do atendimento on-site, e eu acho que isso, às vezes, é um fator predominante numa tomada de decisão do cliente. Nós estamos aqui no Brasil. Eu não dependo de alguém lá de fora. Perfeito. Eu vou trazer alguns insights aqui dessa nossa conversa, porque acho que você trouxe 2 pontos muito importantes, né. Primeiro, para o nosso público que está ouvindo, são os donos de revendas, enfim, você tem uma possibilidade de ganho que hoje você está deixando na mesa, né. Sim, E com rentabilidade muito parecida com o que ele já estava acostumado nesse mercado de AIDC. sem dúvida. E o segundo, acho que é um ponto extremamente importante, é essa questão de pós-venda, tá? Porque um dos motivos de que a gente teve dificuldade quando a MGI, né, Grupo MGI começou com o AC, foi justamente essa questão de suportar, porque quando um PDV para, o varejo para de Sim. receber. Então, a Custom, né, pelo, enfim, entendimento, tudo pode até ajudar as revendas, né, com esse pós-venda, porque tem toda essa estrutura no Brasil. Então isso é muito importante para dar garantia com que essa revenda não fique, Não, sem dúvida, né? E aí, quantos estudos desassistida. de ROI você tenta demonstrar, né, para o cliente final, e essa tua abordagem é clara e rica. Por quê? Como eu te falei, hoje a gente toda partes e peças a gente traz, a gente tem tudo isso lá em Santa Rita, a gente certifica e treina revendas Legal. para serem assistência técnica também, e isso continua aberto, ou seja, a gente quer cada vez mais. Eu não sou, é um detalhe importante, né, é cada qual no seu tempo também, né, eu não tenho 30 anos de mercado aqui no Brasil, a Custom está aqui há 9 anos, né, e eu acho que mais fortemente nos últimos 4, 5 anos no mercado de automação. Me provoca daqui a pouco para falar do mercado de integração. Então o fato de eu ter partes e peças, significa que eu não estou dizendo aqui hoje a gente tem um produto realmente de excelência. O índice de quebra não é tão grande, mas qualquer equipamento pode parar. E aí o que que acontece? Então seja para equipamento de backup, seja para um conserto imediato, seja para um atendimento on-site, isso eu estou falando através de terceiros, quando é próprio tem que mandar lá para Santa Rita, né. E isso a gente tem sido muito elogiado por essa tranquilidade que o cliente final tem, de saber: "Bom,
Problema todo mundo pode ter, inclusive a custom, tá? Mas o que que acontece quando eu tenho um problema? Então, nesse aspecto, sim, eu acho que é importante. Eu falei já 2 vezes o mercado de integração, porque só para que todos saibam, então o Henrique hoje foi num shopping center, pegou lá o ticket de estacionamento, foi lá fazer as compras dele, no final foi pagar o ticket. Então ele vai num totem, Aqui no prédio tá assim. aqui no prédio está assim, tem um totem, que lá dentro tem um monitor touch. Você quer que imprima o recibo, tem um mecanismo de impressão, precisa ler aquele código daquele teu recibo, daquele teu comprovante. Ali pode ter, e via de regra tem, equipamentos e periféricos da Custom, seja o monitor touch, o mecanismo de impressão, o leitor de código-barra. Só que o que que tem de bom? Isso é 65% do nosso negócio hoje no Brasil. Só que isso meu nome não aparece, meu nome está dentro do equipamento da NCR, da WPS, da Estapar e assim por Que diante, são o que tá certo? vocês veem Que no eu totem. chamo de integração, como o OEM é o que você vê no totem. E esse é um mercado que vem crescendo, né, Sim. incrivelmente crescendo, no sentido dos selfies que você tem visto hoje nos supermercados, nas lojas de uma maneira geral. Então isso é a Custom ela não fabrica isso. Foi uma decisão minha, porque como hoje, ou pelo menos até agora, eu sou um grande fornecedor para quem faz, eu não queria ser visto como alguém que fosse competir com eles, tá. Eu queria voltar um pouco quando você falou do mercado de Android, tá. Se a gente vai para o mercado de food, ele é totalmente Android, Tá. né. Agora, hoje a gente tem as 2 opções, Linux para rodar o Windows e Android. Eu tenho os 2 equipamentos. Não é um e outro, é um ou outro, né. Então a gente atende qualquer necessidade do cliente. A gente tem visto iniciativas de supermercadistas, de desenvolvedores, na área de supermercado também, tá. Mas eu tenho hoje equipamentos da mesma forma. Eu vejo mais uma tendência de Android, mais para o mercado de food, supermercado ainda quase que total, Linux, Linux ali. Windows. A gente tem um trabalho muito forte de certificação, de homologação dos nossos produtos, Eu ia comentar. junto às ISV. software houses, né. Então, seja ela todos os desenvolvedores, e você tem vários, né, você tem Sismo, Socin, VR, Visual Mix e por aí vai, tá. Então é uma lição nossa, é uma missão nossa, que a gente tem que estar desenvolvido e homologado em cada um deles. Eu acredito aqui que você trouxe diversas vantagens aí para o nosso público, né, para quem está nos ouvindo, inclusive uma oportunidade de integração. A gente está falando muito de automação comercial, mas você, revendedor, que monta a totem, pode contar com a Custom também para esses, né, mecanismos de integração, de impressão e leitura, pelo que eu ouvi, né. Hoje vale as revendas, o Henrique, que estão atuando, né, Ah, ou que estão legal. ofertando, eles hoje têm feito os seus selfies junto com terceiros que usam os nossos periféricos, tá. E eu acho que tem uma outra oportunidade grande, com a MGD, que é a parte de como é que você pode, nos teus clientes, ofertar a solução da Custom, né, em termos, creditícios, em termos de que modelo de negócio você pode ter, e eu acho que nisso é outra coisa que a gente conta, porque a gente tem um limite, né, de como fabricante, do que fazer, aonde fazer e até onde eu posso ir, né. Então eu acho fundamental a presença da distribuição junto ao ecossistema da Custom. Excelente, Isaac. Então, dentro do que você comentou, eu vi bastante sinergia com, né, que a MGD hoje tem, principal de clientes, né, que são as nossas revendas, aí de vantagem para elas. Mas um ponto importante também que eu queria ouvir de você é, a gente quer expandir também. Então, como que juntos a gente pode trazer, né, deixar a mensagem aqui para quem não conhece a Custom e quem não conhece a MGD, por exemplo, desse trabalho junto. Você já trouxe, né, essa questão de crédito, que é muito importante a distribuição como um todo.
tem um pós-venda, acho que tem bastante coisa. Mas para esse revendedor que não se conhece ainda, É, como que a gente eu, pode, quais são as vantagens que a gente pode proporcionar para eles começarem a trabalhar com a gente? eu acho que tem que haver um entendimento de que eu, como fabricante, você, como distribuidor, nós somos um grande reservatório dos produtos. E os parceiros, todos, podem ser as nossas caixas d'água. Então, você quer vender 100 peças? Eu tenho. Você quer vender 50 peças? Eu tenho. E quando eu estou falando eu tenho, eu estou falando nós temos que ter, Sim, tá certo? Porque ele pode estar no meu estoque, como pode estar no estoque do distribuidor. Várias vezes acontece, por exemplo, deu um canal vermelho numa importação minha. Você tem estoque, eu não tenho. Então eu vou usar o teu estoque. A equipe comercial da Custom está muito orientada a cada vez mais procurar esse dinamismo daquilo que a distribuição pode fazer por nós, ou conosco, tá bom? Então, cada vez mais eu vejo para você revenda que eu teve um caso em termos estratégicos que eu gostaria de te comentar. Antes da pandemia, Henrique, muitos parceiros, e aí eu não estou falando grandes parceiros, estou falando médios parceiros, começaram a ir para a China. Lembrando a todo mundo, né? Antes da pandemia, aqui no Brasil o juros estava 2, 3% ao ano, eh, o dólar estava 2,20, né? Então eu chamei isso lá na empresa, estrategicamente, de money cycle, o ciclo do dinheiro. Eu comecei a mostrar internamente, eu tinha muito, não, ele não compra, calma, por que que não compra? Bom, e aí você pega hoje, né, US$ 100.000 que você vai ter que fazer de compra lá fora. Não estou nem falando em quantidade de produto. Então, naquela época, ele tinha que ter R$ 220.000 no bolso para mandar antecipadamente. Tem que trazer via navio, né, marítimo, são mais 60 dias de mar. Quando chega aqui, mais 70% de impostos. Para em 120 dias é o ciclo entre você trazer e você começar a ofertar, que pode ser em 30 dias, 30, 60, 90 e por aí vai, tá? Vamos pegar esse mesmo raciocínio hoje, pessoal. Esse mesmo raciocínio hoje ele tem que ter R$ 600.000 no bolso, os mesmos US$ 100.000. Daqui a 60 dias tem que ter mais R$ 420.000 por causa dos impostos. Então esse ciclo, que é o mesmo, 120 dias, ele tem que ter hoje R$ 1 milhão, com uma outra diferença. Os juros no Brasil, infelizmente, 20 e tantos por cento ao ano. Selic 14,25, mas não Selic é o dinheiro, não é o 14,25, mas custo não do é o dinheiro. dinheiro que você Isso consegue, aí. né? Então não é todo mundo que tem esse fôlego financeiro. Então, pessoal, foca no seu negócio. Deixa que nós façamos essa suporte de equipamentos. Para que amanhã você precisa de 300, eu tenho 300. Você precisa de 3, eu tenho 3. Você precisa de 30, eu tenho 30. E o seu dinheiro usa para o fluxo estratégico de caixa seu para investir naquilo que é o core do seu negócio. Então, acho que isso é uma das coisas que nós podemos ajudar o ecossistema. Perfeito, Isaac, acho que operacionalmente faz todo sentido, concordo plenamente. Mas uma coisa que acho que faz, também ajuda o nosso público entender os diferenciais. Como que você colocaria os principais diferenciais dos produtos da Custom, né? Não vamos falar tecnicamente, mas enfim, de uma Não, eu maneira acho geral, que para atender o mercado, só o mercado que eh, você falou de desenvolvimento. nitidamente e comprovadamente, né, eh, robustez, design, suporte de engenharia aqui, local, porque amanhã você tem que desenvolver, precisa mudar alguma coisa, uma vírgula no programa e tudo mais, está lá a nossa engenharia para suportar. Não é todo mundo que tem isso aqui. Então, eu vejo isso como um diferencial muito grande. A outra, como eu estou localmente, a gente investe em estoque. Então, em teoria, claro, né? Eu tenho que acertar o forecast, de saber exatamente o que eu preciso trazer, para que a gente tenha uma pronta entrega. Se a distribuição vem junto e acompanha isso, o giro vai ser muito mais rápido. Então, você prefere comprar isso de alguém que está aqui,
ou de alguém que tem que trazer isso de fora, em que você tenha que independer de um suporte local. Então, robustez, o design dos produtos, né, a gente tem visto quando a custom ela vem crescendo muito, eu falo com toda humildade, né, quando alguém tem 60% do mercado, você ir para 61 é muito mais difícil do que eu que tenho um ir para 4. Aqui eu estou aumentando 3 vezes o tamanho da empresa, que é o que aconteceu nos últimos 4 anos. Nos últimos 4 anos a empresa, cresceu 250% aqui no Brasil, né. Então ela foi nós recebemos um prêmio através do Matteo, Matteo é o nosso CEO, ele esteve na Itália uns 3 meses atrás, e recebeu um prêmio que foi a filial que mais cresceu no mundo. O maior crescimento percentual no mundo foi da Custom Brasil, né. Então tem a Custom Brasil, tem a Custom América, tem outras, filiais, e isso nos enche de orgulho, né, Parabéns. porque isso acaba sendo um reflexo, né. E parabéns para nós, porque é todo esse ecossistema que tem feito. E isso tem nos permitido também, Henrique, entrar em clientes que causam uma referência ou trazem uma referência maior. É isso que eu ia comentar agora. Acho que para tangibilizar, seria legal trazer alguns cases, né, casos de sucesso, né, que você consegue, trazer para que nosso público consiga entender esses diferenciais. Eu vou procurar, sabe, por segmento, né. Então em lojas de departamento de roupa, por exemplo, a gente tem a C&A. C&A é um cliente que já usava e usa ainda, um produto de um outro fabricante. Então a gente foi convidado e entrou no processo de homologação, isso tem mais de ano, né, e hoje a gente tem uma presença significativa nas lojas da C&A, quando eles estão nos permitindo o fornecimento. Na área de farmácias e drogarias, a gente tem entrado e tem procurado seguir, continuar o fornecimento na RD, que é a maior rede do país. A Panvel também. Na parte de cosméticos, geocosméticos, tem usado nosso. Hoje a gente está em pelo menos 150 supermercadistas. Aí por que pelo menos 150 mercadistas? Porque, de novo, o nosso ecossistema é com você integrador, é com você revenda, é com você distribuidor. Então, às vezes, as informações demoram um pouco mais a chegar, né? E a gente vai tendo que juntar isso tudo. Então, hoje, redes como o Mufato, por exemplo, usam os nossos produtos. E o que eu quero dizer para vocês, através dos nossos parceiros. Só tem lembra o que eu falei no início, só tem um único cliente em automação, eu estou falando de automação de aeroportos, que a gente atende direto sem nenhum parceiro. Então tem o mercado de integração, que é um nicho, e Uhum. tem esse mercado de automação que eu vejo a Custom com um potencial de crescimento muito grande, trazendo consigo todo esse ecossistema. Dá uma olhada na sua base de clientes que você já atende, porque eu acho que pode ter muita oportunidade dentro do próprio cliente, da própria rede que você já atende. Fica aí o desafio e conte com a Custom e com a MGD. Excelente, Isaac. Acho que a gente conseguiu mostrar aí para os revendedores que estão nos ouvindo, vantagens, por que que estamos juntos. Então, eu gostaria de pedir para você trazer a sua mensagem final, enfim, o que que faltou da gente também colocar aqui que você acha que faz sentido a gente conversar. Mas, enfim, fique à vontade para acrescentar qualquer coisa que você acha necessário. Eu acho que a Custom, ela se solidificou aqui no Brasil, né, então, como eu falei, eu não acho que a Custom é a maior, eu não acho que a Custom é melhor, eu acho que a Custom é uma boa oportunidade de fornecimento também, por tudo que a gente comentou aqui, né, suporte local, ser íntegro na condução do programa de canais, que é muito importante. Eu conheço todos os ruídos, de um programa de canal que as revendas eventualmente possam ter e tudo mais. E
eu nunca entrei no mérito aí se eu sou bom, se eu sou ruim. Eu entrei no mérito que as pessoas entendam que quem está à frente tem uma linha de comportamento reta. Então a minha grande mensagem, minha principal mensagem, é que eu acho que a Custom Brasil, ela pode ser uma ótima oportunidade de fornecimento também. Perfeito, Isaac. Gostaria de agradecer sua presença aqui, ter aceitado o convite. Gostaria também de deixar uma mensagem final do nosso lado, que a gente trouxe como resolver grandes dores do mercado, do hardware de um modo geral, né. Então, diminuição de margens, a gente a eh atacou aqui, considerou, viu que pode ter um aumento para quem está acostumado, né, já estava acostumado e está no mercado há muito tempo. Oportunidade essa que não vem só com esse aumento de receita, mas ele também tem uma infraestrutura em que você não precisa, antecipar investimento, que você pode focar no seu core e ter um ganho maior, enfim. Então acho que isso mostrou, e esse foi o nosso principal objetivo, então gostaria de te agradecer novamente, de que a nosso público, enfim, nossos ouvintes conseguiram entender e, enfim, e que a gente, espero ter passado a mensagem para todos. Muito obrigado novamente e Obrigado a vocês. é isso aí.